Olá, alunos do curso de farmácia, professor Fernando Olímpio, dando continuidade às nossas videoaulas, né? Agora é a videoaula sobre antipsicóticos, tá? Vou deixar disponível lá na sala de apoio. Foi feita uma videoaula sobre antidepressivos, uma videoaula para anticonvulsivantes, agora a videoaula de antipsicóticos e terá uma videoaula sobre sedativos hipnóticos, tá ok? O termo psicose, pessoal, que é o que a gente vai ver, os antipsicóticos, tá? Isso é conceitual, tá? Foi tirado lá do livro do Katzung, tá ok? Só lembrando que todo o material aqui abordado, basicamente é retirado, extraído do livro, que é o principal que a gente está usando, que é o Katzung. Também existe resumos textuais na sala de apoio. E o livro na íntegra está disponível para vocês na biblioteca virtual da universidade, tá ok? Então, termo conceitual aqui, ó. Termo psicose denota uma variedade de transtornos mentais, com presença de delírios, crenças falsas, alguns tipos de alucinações. Essas alucinações normalmente auditivas, né? Principalmente auditivas, mas podem ser alucinações visuais também, e algumas vezes táteis e olfatórias. Isso é psicose. Já a esquizofrenia é considerada um transtorno de neurodesenvolvimento. Tem presença de alteração estrutural e funcional do cérebro, tá ok? Então, nem toda psicose é uma esquizofrenia. Nem todo sujeito que viu algo, escutou algo, ou seja, teve uma alucinação, esse sujeito é um sujeito esquizofrênico, né? Muitas vezes a pessoa tem uma alucinação em função de uma substância química que ela utilizou. Então, não significa que essa pessoa é uma pessoa esquizofrênica, tá? A psicose não é exclusiva da esquizofrenia e não está sempre presente em todos os pacientes esquizofrênicos, tá? Para se diagnosticar a esquizofrenia é um pouquinho mais complexo, né? Uma das principais formas de caracterização é assim: se o sujeito está tendo uma alucinação, se ele está tendo um delírio, até que ponto ele consegue discernir do que é real e do que não é real. Então a pessoa tem uma alucinação, ele escuta uma voz e se ele tiver a capacidade de discernir, né, não fazer aquilo que a voz está pedindo para que ele faça, porque ele tem discernimento. Fala, não, peraí, eu não vou fazer aquilo que a voz está pedindo para eu fazer, né? Está fora da realidade. Então, essa pessoa pode estar sofrendo de uma psicose, mas não necessariamente é um esquizofrênico. Todavia, quando esse paciente começa a não discernir, tem dificuldade do senso de realidade dele, então o delírio dele passa a ser real para aquela pessoa, essa pessoa está no caminho ou já está diagnosticada com uma esquizofrenia, tá ok? Então vamos ver a farmacologia. Primeiro vamos ver algumas características da esquizofrenia. As duas principais características, vamos chamar de sintomas, são os sintomas positivos e os sintomas negativos da esquizofrenia. Os positivos são caracterizados pelos delírios, pelas alucinações, pela insônia, agitação, enfim, onde os principais são os delírios e as alucinações, ok? Já os sintomas negativos, facilmente confundido com uma depressão. Então, o esquizofrênico que apresenta apenas os sintomas negativos, ele é muito parecido com um paciente depressivo, porque o principal é o isolamento social, a falta de iniciativa, né? O empobrecimento afetivo, tá? Então, essa é a pessoa que é um esquizofrênico, mas só tem evidenciado nele os sintomas negativos. Já o esquizofrênico com sintomas positivos, esses são os mais complicados, digamos assim, onde vem acompanhado dos delírios e das alucinações. Baseado nos sintomas, a esquizofrenia também pode ser dividida em alguns grupos. Uma esquizofrenia catatônica, essa é bem incapacitante. O paciente catatônico é aquele que fica numa rigidez, não interage com o mundo externo, fica numa mesma posição o dia inteiro. Essa é a esquizofrenia catatônica. A esquizofrenia hebefrênica é onde apresenta uma desagregação de pensamentos. A pessoa não consegue manter um discurso, não consegue manter um diálogo com ninguém, porque os pensamentos dela são totalmente sem nexo. Não consegue manter um pensamento real e correto para manter uma conversa com a pessoa, por exemplo.
A paranoide, né, que talvez a grande maioria dos esquizofrênicos apresentam esse tipo de esquizofrenia, é caracterizada pelos delírios e pelas alucinações. A residual seria o esquizofrênico mais dos sintomas negativos, tem um afastamento social, tá ok? E também tem a indiferenciada, quando não se preenche, quando ela preenche mais de alguns critérios. Então é o esquizofrênico considerado indiferenciado, preenche mais de um critério dos que a gente já viu aqui em cima. Características anatômicas, pessoal. Pacientes esquizofrênicos possuem espaços ventriculares cerebrais maiores, né, comparados com pacientes normais. Então aqui eu trouxe duas imagens, né? São imagens de tomografia computadorizada. Então esses espaços vazios aqui são os ventrículos cerebrais. Então esse aqui é de um paciente normal. Observa-se um ventrículo cerebral menor em comparação ao paciente esquizofrênico. Olha o espaço, né? Isso aqui caracteriza uma perda de tecido neuronal, tá? Então, é como se o cérebro do esquizofrênico perdesse a capacidade da neuroplastia, da regeneração. Então ele acaba tendo uma perda de tecido neuronal, ok? A esquizofrenia tem algumas hipóteses. Assim como a gente viu lá na depressão, a esquizofrenia também segue algumas hipóteses que podem levar um paciente à esquizofrenia. São três as hipóteses: a serotoninérgica, a glutamatérgica e a mais aceita. Olha só, isso é importante, hein, pessoal? Qual é a hipótese da esquizofrenia mais aceita pela literatura? É a hipótese dopaminérgica, ok? Na hipótese serotoninérgica, se observa um aumento da concentração de serotonina na fenda sináptica de um paciente esquizofrênico, tá? Essa hipótese foi baseada no efeito do LSD, da dietilamida do ácido lisérgico, né? Por quê? Porque a pessoa, ao fazer o uso desse tipo de substância, que acaba aumentando a serotonina na fenda sináptica, observa-se que essa pessoa causa uma alucinação. O LSD causa uma alucinação. Então, toda a hipótese serotoninérgica foi baseada no efeito do LSD, tá ok? Não é muito aceita, porém, os receptores de serotonina estão, sim, relacionados com o tratamento da esquizofrenia, tá ok? Principalmente nos medicamentos tidos como atípicos, tá? Até aqui eu dei uma ênfase aqui, ó, a farmacologia dos antipsicóticos atípicos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? O que valeu a pena, digamos assim, na investigação da hipótese serotoninérgica é que serviu para a descoberta de inúmeros receptores de 5-HT. São receptores para serotonina, ok? A hipótese glutamatérgica está baseada numa diminuição da concentração de glutamato na fenda sináptica. Essa hipótese também foi baseada observando o efeito de uma substância, a fenciclidina, tá? Porque ao se fazer uso dessa substância aqui, observa-se um estado clínico que se assemelha à esquizofrenia. Não é uma hipótese muito considerada, tanto é que a farmacologia para antipsicóticos não está se baseando na questão da diminuição de glutamato na fenda sináptica dos pacientes que são acometidos com a esquizofrenia. Tá, ok? E a principal hipótese, vejam que eu dei várias ênfases aqui, ó, são várias setinhas para cima aqui. Então, a principal teoria para a esquizofrenia é a dopaminérgica. A principal hipótese do que acomete um paciente esquizofrênico é porque ele tem uma desregulação na quantidade de dopamina na sua fenda sináptica. Ou seja, um aumento considerado na concentração de dopamina na fenda sináptica desse paciente. Essa hipótese também foi baseada no efeito de algumas substâncias, como a anfetamina e a levodopa. São substâncias que, ao serem ingeridas, a pessoa utilizar essas substâncias, causam um efeito que se assemelha à esquizofrenia. Tá, ok? Então, de acordo com a hipótese dopaminérgica, que é a mais aceita como causa, né, para o paciente desenvolver uma esquizofrenia, ou seja, o aumento da concentração de dopamina na fenda sináptica, tá ok?
Então, gravem bem isso que eu estou falando, isso aqui é muito importante. A gente vai ver várias classes de antipsicóticos ou neurolépticos, que são como são conhecidos esses medicamentos. Todos eles, todos os antipsicóticos têm como principal mecanismo de ação o bloqueio aos receptores do tipo D2 para a dopamina. Tá? Existem outros mecanismos de ação, mas todos os antipsicóticos, primordialmente, preferencialmente, têm como mecanismo de ação o bloqueio a receptores D2 para a dopamina. Ok? Foi feito um estudo pós-mortem, né, alguns pacientes esquizofrênicos após a sua morte. Na autópsia foi colhido parte dos tecidos neuronais, tanto de paciente com esquizofrenia como de pacientes sem esquizofrenia. E foi observado nos pacientes com esquizofrenia um aumento considerável nos receptores, né, no tecido neuronal desses pacientes. Foi observado esse aumento considerado de receptores do tipo D2. Tá ok? Então lá, farmacodinâmica principal baseia-se no bloqueio dos receptores D2, embora há evidências de fármacos que, além do bloqueio, também podem ser agonistas parciais. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas o principal deles é o aripiprazol, que além do bloqueio, ou seja, além da ação antagonista, ele também apresenta uma função ou uma ação agonista. Ok? Se a principal hipótese é a dopaminérgica, então se mapeou no cérebro as principais vias dopaminérgicas. E nós temos 4 principais vias dopaminérgicas, né? Que é a via nigroestriatal, a via mesolímbica, a via mesocortical e a via tuberoinfundibular. Ok? Vou destacar cada via aqui, ó, mas a via mesolímbica, onde possui os principais receptores de dopamina, o D1 ao D5, e a mesocortical. Então, a mesolímbica pega esta região aqui, e a mesocortical que pega essa região aqui. Essas vias, pessoal, é onde estão tem uma maior concentração de receptores de dopamina. Estão mais densamente colonizados os receptores de dopamina. Ok? Então, as principais vias dopaminérgicas da esquizofrenia são 2, a mesolímbica e a mesocortical. Nós temos 4 principais vias, mas da esquizofrenia as principais são a mesolímbica e a mesocortical. Pacientes esquizofrênicos, né, eles apresentam uma maior hiperfunção na região mesolímbica e uma maior hipofunção, ou seja, aqui os neurônios estão mais ativos. A neurotransmissão dopaminérgica mais ativa na mesolímbica e a neurotransmissão dopaminérgica menos ativa, uma hipofunção, melhor dizendo, desculpa, na região mesocortical. Certo? A gente vai entender um pouquinho melhor para frente a ação dos medicamentos antipsicóticos, principalmente os chamados de primeira geração ou típicos, né? O que eles fazem em cada via dopaminérgica dessa daí. Então, o principal mecanismo de ação dos antipsicóticos ou dos neurolépticos tá representado nessa figura aqui, ó, mas eles podem ser bloqueadores de receptores colinérgicos, bloqueadores de receptores adrenérgicos, mas principalmente, está até mais gordinha aqui a figura, principalmente bloqueadores dos receptores de dopamina, tá? Mas também podem agir bloqueando receptores de serotonina. Então, na verdade, esses 2 receptores aqui, ó, sendo de dopamina em maior evidência, estão baseados nos mecanismos de ação dos antipsicóticos, tá bem?
Então, olha aqui essa informação. Ó. Todos, mas particularmente o haloperidol, flufenazina e o tioxeno são os fármacos que fazem o bloqueio de receptores de dopamina. Mas todos eles também agem nos receptores de dopamina. Voltando lá às nossas principais vias dopaminérgicas, tá? A gente vai já classificar assim os fármacos antipsicóticos em duas classes, digamos assim. Os de primeira geração ou os típicos e os de segunda geração ou os atípicos, tá ok? Então os fármacos de primeira geração, que são os mais antigos, os fármacos considerados fármacos típicos, eles têm como característica o bloqueio das 4 vias dopaminérgicas, tá? Tanto a via nigroestriatal, a via mesolímbica, a via mesocortical e a via tuberoinfundibular. Então, o paciente esquizofrênico, ao fazer uso do medicamento de primeira geração ou um típico, ele vai estar bloqueando as 4 vias dopaminérgicas. Daí o que cada via dessa aí é responsável no organismo humano vai ter como melhora dos efeitos apresentados pela esquizofrenia, né? Mas também a gente vai observar efeitos adversos indesejáveis pelo bloqueio das vias. Ok? A via nigroestriatal ela apresenta como principal efeito indesejado no paciente os chamados efeitos extrapiramidal. A gente vai ver com um pouco mais de detalhe à frente, né? Então, se faz uso de um antipsicótico, um neuroléptico de primeira geração, um medicamento considerado típico, bloqueia as 4 vias, como eu falei. Ao bloquear, por exemplo, a via nigroestriatal, ele vai apresentar como um efeito indesejado os efeitos extrapiramidal, ok? Ao bloquear a via mesolímbica, teve alguns slides atrás que nós falamos que as 2 principais eram a mesolímbica e a mesocortical, tá? Então, os medicamentos considerados de primeira geração, os medicamentos típicos, eles bloqueiam as 4 vias, né? Vão agir em receptores de dopamina, fazendo antagonismo, bloqueando os receptores, tá? Nas 4 vias. Quando ele age na via mesolímbica, ele melhora os sintomas positivos. Lembrando, os sintomas positivos é a alucinação, os delírios, tá? Aquilo que acaba sendo o mais indesejável, digamos, da esquizofrenia. Então, os de primeira geração, os típicos, bloqueiam as 4 vias, mas ao bloquear a via mesolímbica, ele melhora os sintomas positivos. Isso é bom para o paciente, ou seja, ao fazer uso do medicamento de primeira geração, os considerados típicos, ele vai sumir com os sintomas que é do delírio e da alucinação. Porém, todavia, entretanto, vocês se recordam que eu falei que tinha uma hiperfunção. Então, bloqueando, você diminui, então acaba melhorando os sintomas positivos. Mas tinha uma hipofunção, ou seja, já era na via mesocortical, ele já tinha como característica exacerbar os efeitos negativos. Então, quando se faz uso de medicamento típico, você melhora os sintomas positivos, mas você agrava os sintomas negativos. Certo? E a última via, que é a via tuberoinfundibular, o que acontece como efeito indesejável? Essa via tuberoinfundibular é uma via muito próxima à hipófise, que está relacionado com a produção de hormônios ou a sinalização para que as glândulas produzem hormônio. Então, os medicamentos típicos de primeira geração, eles têm como característica causar um efeito muito indesejável, que é o excesso da produção de prolactina, a chamada hiperprolactinemia. Como eu sempre gosto de dar exemplo de
Acho que a farmacologia, quando foi pensada assim, o cinema acabou ajudando muito, né? Tem um filme que é o Clube da Luta, que é com o Brad Pitt, né, que mostra uma pessoa que é um esquizofrênico, né, que acaba indo em vários lugares assim que tem encontro de pessoas com esse problema, né? E um dos personagens lá é um sujeito grande assim, um homem que possui mamas de mulher pelo uso constante de medicamentos típicos de primeira geração, justamente por causa deste efeito adverso aqui, ó, a hiperprolactinemia. É o excesso de produção de prolactina, que é o hormônio responsável pela produção de leite. A ginecomastia, que é o aparecimento de mama, né, pelo estímulo das glândulas mamárias. Fala, mas homem tem glândula mamária? Tem, só que é pequena nele. Então, pelo efeito indesejável do uso de medicamentos psicóticos do tipo típico de primeira geração, se observa esse efeito indesejável. Então, dando ênfase para cada uma das vias aqui, ó, a via nigroestriatal apresenta os efeitos extrapiramidais. Esse talvez seja o pior, né? E a gente observa em muitos pacientes que usam medicamentos típicos de primeira geração, é exacerbado esses efeitos extrapiramidais. O que seriam os efeitos extrapiramidal? É uma reação distônica aguda. São movimentos espasmódicos da musculatura do pescoço, da boca e da língua. Tá? Muitas vezes a protusão da língua com movimentos lateral, a língua ficando de um lado para o outro e movimentos repetitivos do pescoço. Tá? Efeito também extrapiramidal é considerado parkinsonismo medicamentoso. São tremores da extremidade. O paciente não tem a doença de Parkinson, mas como ele usa medicamentos antipsicóticos, principalmente de primeira geração, os típicos, eles demonstram como efeito indesejável, pelos efeitos extrapiramidal, pelo bloqueio da via nigroestriatal, esse tremor de extremidades. Tá? A acatisia é uma inquietação psicomotora. A discinesia tardia são movimentos involuntários da musculatura orolingofacial, ocorrendo a protusão da língua com movimentos de varredura lateral. Ou seja, os efeitos extrapiramidais, né, são efeitos observados principalmente face, pescoço, língua, extremidades, são movimentos, são efeitos caracterizados por movimentos involuntários. Tá, okay? Esses são os efeitos extrapiramidais. Muito evidente em pacientes que fazem o uso contínuo de medicamentos de primeira geração. Aí você pode se perguntar assim, mas por que esses pacientes então não utilizam um medicamento mais novo, medicamento de segunda geração, os chamados atípicos? Porque muitas vezes esses pacientes não respondem aos medicamentos tidos de segunda geração ou os atípicos. Como para esses pacientes o principal problema da esquizofrenia são os sintomas positivos, ou seja, o delírio e a alucinação, e os medicamentos de segunda geração para esses pacientes acabam não respondendo muito bem, então eles acabam tendo que fazer uso dos medicamentos de primeira geração, os chamados típicos, mesmo tendo como reação adversa tudo isso que a gente está olhando aqui, efeitos extrapiramidais, bloqueio hormonal, porque muitos desses pacientes, infelizmente, já não têm uma boa convivência, já não têm alguns desses pacientes já estão internados em hospitais psiquiátricos e tal. Então, muitas vezes o prescritor coloca ali na balança, o que é melhor, eu tirar a alucinação, tirar o delírio dessa pessoa, a mania de perseguição que ele tem exacerbadamente, para isso eu tenho que fazer uso do medicamento de primeira geração, mesmo sabendo que esses medicamentos causam todos esses efeitos indesejáveis, essas reações adversas que os medicamentos causam. Os medicamentos tidos de segunda geração são os antipsicóticos atípicos, tá? Então, assim, ó, da questão do mecanismo de ação,
é basicamente o mesmo. Só que a diferença é o seguinte: lá nos de primeira geração, a afinidade vai ser maior e primeiramente para receptores do tipo D2 de dopamina, de todas aquelas vias que nós vimos lá. Nos de segunda geração, também vai causar bloqueio dos receptores de D2, até porque eu afirmei que todos os antipsicóticos têm como efeito o antagonismo de receptores D2. Todavia, os de segunda geração, eles primordialmente vão fazer bloqueio aos receptores de serotonina, principalmente os receptores 5-HT2As. E depois, afinidade para os D2. Então, os típicos de primeira geração, eles primeiro antagonizam D2 e depois 5-HT. Aí, nos de segunda geração, a gente inverte essa relação aqui, ó. Os de segunda geração, primeiro, eles vão fazer o antagonismo 5-HT. Eu tenho uma maior afinidade a receptores de serotonina. E depois, para os receptores D2. Certo? Os de segunda geração, eles apresentam menos ou não apresentam os efeitos extrapiramidais, o que é muito bom para os pacientes. Todavia, eles são mais eficazes contra os efeitos negativos, mas também eles são eficazes, mas não tão quanto os de primeira geração para os efeitos positivos. Então, muitas vezes o prescritor ali tem que colocar na balança o que é melhor. Sempre, né, o de escolha, se for diagnosticado agora, há pouco tempo, vai ser de escolha de segunda geração. Mas se esse de segunda geração não for capaz de eliminar os efeitos positivos, o prescritor vai lançar mão, vai fazer uso de um medicamento de primeira geração. Tá? Por isso que ambos estão aí, e até hoje em dia, pouco tempo agora, dependendo da situação, o prescritor já prescreve o haloperidol, por exemplo, que é um medicamento de primeira geração, que tem a capacidade de causar todos aqueles efeitos indesejáveis que a gente viu, principalmente os efeitos extrapiramidais. Ok? Essa tabelinha que eu peguei lá do Katzung, fármacos antipsicóticos, é uma relação entre a estrutura química e a potência e a toxicidade. Na verdade, aquilo que eu falei. O mecanismo de ação dos típicos ou os de primeira geração é, primeiramente, o bloqueio em D2 e, posteriormente, bloqueio de 5-HT2A, que é de serotonina. Já os atípicos inverte essa relação. Então, uma forma de caracterizar o medicamento quanto de primeira ou de segunda geração é verificar qual é a razão, a comparação entre qual a maior afinidade de bloqueio, receptores D2 de dopamina ou receptores 5-HT2A de serotonina. Então, por exemplo, aqui, o haloperidol, por exemplo. O haloperidol, ele tem uma razão média, ou seja, ele ainda tem mais afinidade pelo D2 em comparação ao 5-HT2A. Mas é considerado uma razão média, ou seja, essa razão, na verdade, está vendo assim, quanto ele tem mais afinidade para o D2 com relação ao 5-HT2A. Então, a clorpramazina, ela é alta, ela tem muito mais afinidade com o D2 para depois com o 5-HT2A. Né? Então, ela é uma considerada de primeira geração. E assim vai. Conforme essa razão for baixa, ou seja, a olanzapina, ela tem uma relação baixa, então ela tem maior afinidade pelo 5-HT2A em comparação ao D2. Tá? Então ela é considerada uma de segunda geração ou atípica. Tá, ok? Razão entre afinidade de receptores D2 e afinidade pelos receptores 5-HT2A. Essa razão entende-se como uma comparação de afinidade.
tá ok? Mais afinidade pelo D2 ou mais afinidade pelo 5-HT2A. Quanto mais afinidade para o D2, classifique-se esse medicamento como medicamento de primeira geração ou um medicamento típico. Quanto maior a afinidade para receptores do tipo 5-HT2A, ou seja, de serotonina, caracteriza esse medicamento como medicamento atípico ou de segunda geração. Então tem uma tabelinha aqui, pessoal, classificando os de primeira geração ou típicos e os de segunda geração ou os atípicos. Então tem 3 classes aqui de primeira geração: as fenotiazinas, os tioxanteno e as butirefenonas, tá? Onde o principal aqui da classe das butirofenonas é o haloperidol, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que o mecanismo de ação deles é relativamente simples, tá? Que eles vão ser o bloqueio de receptores D2 ou o bloqueio de receptores de 5-HT2A. Essa tabelinha eu peguei lá do Katzung, tá ok? Então vocês podem observar aqui que todo o mecanismo de ação dos chamados de primeira geração, eles vão ter essa relação. Primeiro eles bloqueiam ou têm uma maior afinidade pelo bloqueio de receptores D2 e dopamina. E depois bloqueio para os receptores de 5-HT2A de serotonina. Assim também, ó, continuando aqui, ó, de outra classe, ó, bloqueio de outra classe, mas dentro do de primeira geração aqui, ó, os típicos. Primeiro é o bloqueio de receptores D2, depois a afinidade para os bloqueios de receptores 5-HT2A. Já os medicamentos considerados atípicos ou de segunda geração, a relação aqui inverte, ó. Primeiro eles vão ter afinidade para os receptores de serotonina e depois para o bloqueio de receptores D2 de dopamina. Que vocês têm que guardar que os de primeira geração, os típicos, tá? Eles causam o bloqueio das 4 vias dopaminérgicas: nigrostriatal, mesolímbica, mesocortical e a infundíbulo tuberular, que é a hormonal. Tá? Já os de segunda geração atípicos, eles não bloqueiam, eles bloqueiam principalmente a mesolímbica e a mesocortical. Então se observa efeitos indesejados menores nos de segunda geração comparados com os de primeira geração. Tá ok? Esse medicamento que eu estou destacando aqui, ó, o aripiprazol, alguns autores consideram ele como a terceira geração de antipsicóticos, de neurolépticos, porque ele é o único que demonstra capacidade. Aqui no Katzung não, o Katzung não considera ele, mas alguns outros autores consideram, porque ele apresenta uma capacidade, ele é o único que apresenta como mecanismo de ação agonismo aos receptores dopaminérgicos. Todos os demais são antagonismo, mas alguns autores consideram o aripiprazol como de terceira geração, porque se observa nele uma capacidade de agonismo de alguns receptores dopaminérgicos. Tá? Terminado a aula de antipsicóticos, tá ok? Eu vou encerrar essa aula aqui e na segunda parte dela, a gente vai entrar em sedativos hipnóticos, tá ok?